Boa tarde, mais uma vez, turma. Terminamos a nossa atividade e agora vamos à correção, né? Para que não restem mais dúvidas, vamos fazer só uma breve revisão do que é a linguagem verbal, não verbal e a linguagem mista, né? Já assistimos ao vídeo, já exercitamos, vamos só recapitular um pouquinho. O que é a linguagem verbal? Vou dar um tempinho para você responder. Vamos relembrar? É aquela que é expressa através de quê? De palavras escrita ou falada, certo? E a linguagem não verbal? Podem responder, viu? A linguagem não verbal utiliza o quê? Signos, imagens, placas, desenhos. Isso a gente chama de linguagem não verbal. Quando a gente vê ali um símbolo de um cigarro e um tracinho no meio. A gente entende o quê? Que é proibido fumar naquele ambiente. Então, é uma linguagem não verbal. Ela passou a informação, mesmo não tendo ali a língua escrita ou falada, certo? E a linguagem mista, ela utiliza da linguagem verbal e da linguagem não verbal. É uma linguagem híbrida, certo? Ela usa as duas modalidades. Um exemplo são as histórias em quadrinhos. Nós temos as imagens, as expressões, mas também temos o que? Aqueles balões com as falas dos personagens, certo? Logo mais a gente vai se aprofundando na linguagem verbal, não verbal e mista. Agora vamos à atividade. Leia atentamente e responda. Responda V para verdadeiro e F para falso. Para ficar melhor para vocês vão dando pausa, certo? E vão corrigindo. As respostas já estão aqui, essas em vermelho. Então, vocês vão dando pausa e corrigindo, certo? E qualquer dúvida, depois vocês tiram lá no grupo. A linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra na transmissão da mensagem. Isso mesmo, então eu coloco V de verdadeiro. As histórias em quadrinhos geralmente apresentam linguagem verbal e não verbal. Verdadeiro, V, foi o que eu comentei agorinha. Eu tenho uma linguagem verbal e não verbal. As placas de trânsito se utilizam só de linguagem verbal? Falso. Também temos a linguagem não verbal, certo? E os gestos, símbolos, desenhos, as placas são exemplos de linguagem não verbal verdadeiro. Então, a sequência correta fica V, V, F e V. Próxima questão, questão 2. Agora, leia esta tirinha e responda. Na verdade, é uma questão só, teve um erro aqui e ficou a 3. Mas a gente segue a sequência, certo? Aqui eu tenho um Cascão na tirinha, vocês analisaram toda a tirinha e tem a mãe de Cascão olhando, né? Qual é o tipo de linguagem que aparece na história? Somente linguagem verbal? Eu tenho só textos aí. Somente linguagem não verbal, eu tenho só imagens. Ou eu tenho uma linguagem mista, verbal e não verbal? Acertou quem colocou letra C, certo? Eu tenho uma linguagem não verbal aqui, a imagem do Cascão. E tenho aqui um balãozinho com o nome Cascão, certo? Então, eu tenho uma linguagem mista. Próxima questão, leia e responda. Aqui eu tenho outra tirinha do Snoopy. Quem gosta do Snoopy, ele tá aqui, aparentemente ele tá querendo uma água, né? Tá com a linguinha pra fora. E aí ele chuta a torneira e aí de repente ele tem muita água, né? O que Snoopy queria no primeiro quadrinho? Beber água. Aqui a gente tem uma linguagem não verbal, mas percebemos bem... Ops, deixa eu tirar aqui. Percebemos bem que ele estava querendo água. Olha aquele com a linguinha para fora. O que ele fez para conseguir o que queria? Chutou o cano da torneira. Aqui, ó, pela linguagem não verbal, a gente percebeu isso também. Só pelas imagens. Ele alcançou seu objetivo? Explique.
que é que vocês responderam? Não, pois ele queria beber água e apesar da chuva é identificada a sua insatisfação. Vamos ver a imagem dele, ó. Ele queria apenas beber água e aí veio muita chuva. E mesmo com a chuva, a gente vê o rostinho dele, pela expressão dele, que ele está insatisfeito. Então, a gente entendeu todo o contexto somente pela linguagem não verbal, pelas imagens, pelos desenhos, tá? Próxima questão. Que tipo de linguagem é empregada na tirinha? A gente já comentou sobre isso. É a linguagem não verbal, certo? Acertou quem colocou não verbal. E aí, pessoal? Estão acompanhando bem? Estão acertando? Restando alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, já vão anotando para colocar lá no grupo, certo? Sexta questão. Leia e depois responda. Aqui eu tenho uma plaquinha, estacionar. A plaquinha que eu falei no início, né, que é proibido fumar. E aqui eu tenho um senhor com um balãozinho e uma lâmpadazinha, que significa o que isso, gente? Sinal de ideia, não é isso? Qual é o tipo de linguagem de cada imagem? Linguagem não verbal. E aqui, a gente, justificando, né, vocês justificam, eu não tenho nada escrito, mas através dos desenhos eu consigo perceber qual é a mensagem de cada plaquinha aqui, de cada quadrinho aqui, certo? Traduz em linguagem verbal a mensagem que cada imagem transmite. A gente já tinha falado, né? Acertou quem colocou. Primeiro quadrinho, é proibido estacionar. Segundo, é proibido fumar, está aqui embaixo, certo? De vermelho. E o último, tive uma ideia. Quando a gente tem lá aquele balãozinho e a lâmpadazinha, é quando surge uma ideia, certo? Terminamos aqui nossa correção, pessoal. Espero que vocês tenham acertado, entendido. Caso não tenham dúvidas, vamos conversar lá no grupo, certo? Tchauzinho e até a próxima.